começa agora é o assunto de coleções, né? A ideia de coleções, podemos? Posso? Podemos? Bom, a ideia de coleções que a gente tem, ele leva em consideração a ideia de lista, que foi visto no período passado, né? Só que o termo chamado, quando a gente usa um conjunto de objetos, né, que a gente viu como agregados homogêneos, né? A gente viu vetores, onde eu tenho um conjunto de registros de vetores, não é isso? E no semestre passado a gente fez o quê? A gente criou o cadastro, a gente cadastrava os nomes e colocava na lista, a gente ordenava, via os resultados, a gente mandava salvar ele em arquivo, foi isso? E recuperava ele do arquivo e carregava ele para a gente poder visualizar, certo? Então, a ideia que a gente tem em termos de coleção, ele leva em consideração o mesmo princípio, só o termo que muda, que deixa de ser lista e passa a ser coleção de objetos, né? Essa ideia de coleções é uma coisa que é usada em tudo, certo? Praticamente tudo a gente vai utilizar esse princípio, né? Por quê? Porque, vamos dizer assim, eu vou ter, por exemplo, o objeto aluno. Aí, a hora que eu formar uma classe, na realidade, eu tenho uma coleção de alunos, certo? Então, eu vou ter o objeto aluno e vou ter várias instâncias desse objeto aluno, e essas instâncias eu vou colocar ele dentro de uma coleção. E quando eu for mandar salvar essa coleção, então o que eu vou ter vamos dizer lá, eu vou pegar um por um e vou pegar da coleção e mandar salvar ela, seja ela no arquivo, seja ela no banco de dados, né? E da mesma maneira o sentido contrário. Eu posso, por exemplo, pegar um exemplo clássico que seria, por exemplo, eu ter uma lista de alunos e eu vou fazer a matrícula deles em uma turma. Então, eu vou carregar para ver quem são os dados dessa pessoa e vou pegando uma por uma e vou colocando ela dentro da minha coleção, né? E na hora que eu for salvar, montei a turma, vou salvar a turma, então vou jogar todos aqueles alunos para aquela turma, certo? Bom, muito bem. Dentro dessa ideia de coleção, então a gente vai trabalhar basicamente com o mesmo princípio que a gente viu no semestre passado, né? Estão lembrados de como a gente fez o conceito de lista no semestre passado? A gente criou... Você não viu? Não lembra? Poxa vida, tá mal de memória. É que não foi semestre passado. Alguns semestres passados, né? Então, qual que é a ideia? A ideia básica esse princípio de coleção, ele tem praticamente todas as linguagens, certo? Mesmo quando a gente vai trabalhar com desenvolvimento web, por exemplo, a gente tem que montar uma tabela lá e essa tabela tem que representar de algum lugar que veio e vai carregar. Então, é uma tabela de dados, na realidade é uma coleção de objetos, certo? Eu vou ter uma outra forma de representar ele, quer dizer, eu vou ter que carregar, dependendo, vamos dizer lá, se eu for pegar produtos e a empresa tiver 10 produtos, tudo bem, você carrega na mesma tela. Mas eu posso ter uma situação, por exemplo, de uma empresa ter lá 5.000 itens, e daí não tem como carregar 5.000 itens na tela de uma vez, né? Então, aí nesse princípio, o que você utiliza? Eu chamo 100 itens, mostro 50, mostro 20, e eu tenho os outros que estão ali prontos para serem apresentados. Mas conforme eu for precisar de mais objetos, vamos dizer lá que eu queira uma quantidade maior, ele vai buscando de acordo com a demanda. Porque se você levar em consideração, por exemplo, que eu tenha lá 5.000 itens, vamos pegar um caso, vamos dizer, prático que vocês conheçam. Já compraram, tipo, no Americanas.com. Americanas.com deve ter um pouco mais do que 10 itens diferentes, né? Então, se ela fosse colocar, cada vez que você clicasse lá, ela tivesse que carregar todos os itens que ela tem no seu navegador, ninguém ia conseguir trabalhar com a Americanas.com. Por quê? Por mais que você tenha vários servidores e tudo mais, você derruba o servidor de banco de dados, porque o servidor, se tiver 10 conexões, todas elas pedirem para trazer tudo que tem no banco de dados, você matou o servidor, aí você não consegue trabalhar, né? Para evitar esse tipo de coisa, costuma-se fazer o princípio de você carrega uma parte no navegador, aí aos poucos ele vai puxando conforme a demanda, conforme a necessidade, né?
Então, carrega um departamento, carrega um item em particular, ele vai, assim vai mostrando os itens que tem. Mesmo porque, se você pegar um site que tenha muitos itens, que ele tem que carregar todos esses itens de uma vez, ele vai ficar pesado, certo? Então, para evitar, como ele não precisa ter tudo de uma vez, mesmo porque o usuário não vai conseguir visualizar tudo numa pancada só, então você consegue fazer esse princípio. Vamos dizer lá, você lista filmes lá, por exemplo, certo? Aí você pega lá filmes de aventura. Aí ele vai listar uma certa quantidade. Mas na página em si, ele vai conseguir mostrar, vamos dizer lá, 25 filmes, certo? Se você levar em consideração que você conseguiu visualizar 25, daí você vai dar um next para a próxima página, o da próxima página ele já deixou carregado, certo? Mas se você precisar, vamos dizer lá que tenha lá 500 filmes, se ele carregasse os 500 filmes toda vez, a primeira vez que você clicasse, ia dar pau, certo? Porque todo mundo carregando, hoje Americanas, ninguém pega filme na Americanas, não, mas tudo bem. Mas uma época já teve isso, né? Vamos dizer assim, certo? Poderia ser livros, poderia ser qualquer outra coisa que você vai carregar, então ele vai carregando e vai deixando em cache para a hora que você clicar de novo ele poder visualizar rapidamente. Mas ele não vai ter todo 100% daquilo que ele tem cadastrado já armazenado no navegador do cliente, certo? Então, essa ideia da gente trabalhar com lista, vetor ou coleções, como é o termo utilizado na orientação a objeto, é uma prática que é necessário em qualquer linguagem, certo? Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente vai deixar, ele vai estar na memória, ele vai estar sendo usado na memória, ele vai estar listando, né? Eu não posso dizer a mesma coisa quando você, no caso do e-commerce, só para esclarecer, quando você faz um pedido. Você escolheu um produto e colocou no carrinho. Quando você escolheu um produto e colocou no carrinho, ele não está só na memória, certo? Ele já armazenou isso no banco de dados. Porque se você já colocou no carrinho, ele não quer perder a situação de que você vai comprar aquele item. Se ele deixar na memória e de repente caiu energia, morreu, aí você volta de novo, não, vai estar lá, e chega lá e não está aquele item, ele tem que pesquisar de repente tudo de novo para encontrar aquele produto, ele vai, não vou mais procurar, ele abandona. Então, para evitar esse tipo de coisa, quando você está no carrinho de compras, significa que ele armazenou no banco de dados, no seu login, e tanto é que ele pede para você fazer o cadastro quando você vai colocar num carrinho de compras, certo? E, de alguma maneira, através de cookie, através de outras formas, ele vai estar gerenciando que você que abriu aquela sessão e que colocou aquele item naquela sessão, certo? Muito bem. Sobre vetores, então, existe alguma dúvida aí? Alguém tem alguma questão com relação, antes da gente entrar diretamente na coleção? A gente viu que vetores é quando a gente tem armazenamento estático, né? Certo? Quando eu tenho uma quantidade pré-estipulada de elementos que eu vou colocar dentro de juntar elas, né? De uma certa maneira, agrupar elas, né? Sendo que todas elas são do mesmo tipo, né? Então, aí neste caso, a gente tem a ideia de vetor. Vetor, a gente viu vetor de inteiros, vetor de reais, vetor de string, vetor de caracteres, e eu tenho aquela questão do vetor de registros, que a gente trabalhou no semestre passado. Então, eu tenho um recorde lá que eu coloco nome, idade, sexo, crio um registro com certos atributos, e desses atributos que eu tenho lá, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com eles com o objetivo de poder transportar, mostrar, poder criar uma nova coleção, uma nova lista, um novo vetor, de acordo com esses valores que a gente tem, né? O que a gente fez no segundo período é bem claro, né? Que a gente fez a lista, mostrar na tela e tudo mais. Estão lembrados dessa questão, né? Quem não tiver, por favor, assista a videoaula correspondente do período passado. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Tranquilo? De boa? Podemos, então, dar início, né? Então, veja bem, no conceito de orientação a objeto, então eu vou ter lá um tipo, um type ali no caso, né, que é dizer que são coleções. Coleções é uma classe, né? Aí eu vou ter lá private, protected e public. Então, nós vamos ter o quê? A ideia. O que é que a gente tinha lá na coleção, na lista que a gente trabalhou?
Puxa vida. Foi semestre passado, não foi? Então, vamos dizer lá, eu vou ter um cara chamado... vocês lembram que comeram no almoço? Tudo bem? Tá tudo certo? Eu vou ter um item, onde item eu vou dizer que é um array que varia de 1 até tf of. No nosso caso que a gente tinha lá um recorde criado, um registro criado, certo? Aqui em particular, como nós estamos trabalhando com objetos, então nós vamos colocar aqui... Coleções? Não. Classe? Não. Nós vamos usar o objeto mais primitivo que existe dentro do Delphi, que é TObject. Certo? E eu tinha um outro camarada lá que a gente chamava de... Vocês fizeram mesmo segundo período? Oi? Não. Não. Hã? Não. Não. Vocês foram meus alunos semestre passado mesmo? Acho que é aqui 2 pontos, né? Bom, a coleção em particular, como o nome vai dizer aqui, a gente vai levar em consideração que essa coleção ela vai ser genérica, certo? Ah, precisa. Então, nós vamos ter lá constructor, cria objeto, destructor, e nós vamos ter alguns métodos específicos, né? O que é que a gente tinha lá? A gente tinha um conjunto de rotinas bem particulares lá, não é? Vamos ter uma function, vou chamar de call shape. Ela vai retornar boolean. O outro como? Call vazia vai retornar boolean. O pesquisa é uma coisa particular, certo? Onde eu vou ter o quê? Vou ter um P obj do tipo oi? TObject. O que mais? Não. Oi? Que é do tipo Lá nós tínhamos alguma coisa a mais, não tínhamos? Não. Nos parâmetros aqui. Não. O item é quem aqui? Passava a lista. E aqui?
E aqui? Oi? Não entendi. Exclui? Pode ter. Não, mas aqui, em termos dos parâmetros aqui. Aqui eu não passei, tinha lá a lista. Por que aqui não vai a lista? Porque ele é o próprio objeto, certo? Bom, tínhamos uma outra procedure que tem a ver com isso daqui, que era o insere fim. O insere fim a gente passava objeto do tipo TObject. O que mais? Oi? Não? Você não viu isso? Eu faz tempo, quer dizer, mais precisamente? É com muito tempo, né? Tá, e daí? O que mais? O insere só vai o objeto? Insere fim? Tá. Aí eu tenho procedure exclui. Daí eu vou passar quem? P-object. É isso? Era remove, né? Não era exclui, né? Então, vamos colocar o remove. A ideia de remover dá a entender que vai retornar. E daí o que a gente tem que fazer? Oi? Colocar um var. Faz diferença? Porque a ideia de remover dá a entender, a gente vai retirar de lá e vai trazer. É diferente de excluir que deleta, certo? Certo? Tá claro isso? Vamos deixar sem var. Daí, o que mais? Oi? A gente não tinha altera. Tem uma questão também que a gente viu de quantidade. Como é que funciona a quantidade aí? Quanto que tem? Exatamente, a quantidade de itens que tem no carrinho. Então, fazer uma procedure ou uma function? Sim, por favor, deixa o rapaz pensar, pessoal. Fica incomodando aí. Vai lá. Oi? Seria um 7? Se é um 7, é uma procedure ou uma function? Uma procedure. Então, fazer uma... Mas a procedure, a quantidade, ele não vai ter que ser através do próprio sistema, que quando ele inserir um, ele vai ter que incrementar? Oi? Mas aí faz sentido a gente setar uma quantidade para ele? Oi? Não, se o sistema que vai controlar a quantidade de elementos através, quando eu mandar inserir ele, ele vai acrescentar um elemento. Quando eu chamar um remove, ele vai retirar um elemento, não é isso? Mas primeiro, vamos lá, calma lá.
Variável a gente não tem aqui, não é? Certo? A gente tem variáveis em orientação a objeto? Não. Mas aqui, o que seria o caso aqui? Nós estamos tratando do tema da quantidade lá, né? Hã? Não precisa da função, toda vez que você inserir dentro da série vai ter uma quantidade mais uma. E toda vez que você remover, Então vai ter quantidade menos 1. Mas a ideia principal, quando você começou a falar, você precisava do quê? Sim, para quê? Então, mas isso daí a gente precisa saber quantos tem dentro da lista. E é a mesma coisa de eu setar um valor da quantidade? Ou eu determino, não determina a quantidade que vai ser colocada é uma coisa. Agora, saber quantos elementos tem lá, como é que você sabe? Oi? O quê? Para dar um get para saber quantos tem na lista. É, eu preciso saber quantos tem lá. Para saber quantos tem lá, eu faço que tipo de subprograma? Oi? Uma function. E ele vai retornar o quê? Do tipo integer. É isso? Tá certo aí? O remove, eu vou dar uma posição e ele vai ter que me... Acho que tem que ser uma fonte. Por quê? Porque se você, pelo menos, do jeito que está ali, na hora que você passar o objeto para ele lá, como referência, não vai voltar o mesmo para lá. Não? Não tem que voltar para quem está chamando? Tem que voltar para quem está chamando. Não tem como pôr um par ali? Será que eu preciso colocar um var ali? Sim. Você poder alterar ele dali de dentro e também se lá fora. Vamos testar. Lembra aí a hora que a gente chegar lá. Tem mais alguma coisa aqui que nós precisamos? Até aqui tranquilo. Acho que não, tem que colocar 100 aqui. E fazer dinâmica não dá? Com ponteiros? Não, fazer sem fazer dinâmica. Só inserir. Uma coisa de cada vez. Para que pressa? Vamos lá. Então, como é que eu vou dizer que ele está criar objeto vazio? Quantidade recebe 0. Muito bem. Bom, destruir. Quando a gente chama o destructor, a gente está considerando que tem... Quando que a gente usa o destructor? Oi? Quando tem?
Ao construir. Muito bem. Daí? Que bom. Parabéns. Então, e daí? Neste caso em particular, nós temos o quê? De objetos, certo? Então, eu tenho que ter destructor? Objetos são construídos? Não? Pois é, mas o objeto, ele é construído? Oi? É construído os objetos? Se eles são construídos, então a gente tem que destruí-los. E como é que a gente vai fazer para destruí-los? Não. Oi? Ah, laço de repetição. Qual laço nós vamos ter? Um while? Um for? Então, vou colocar tipo integer. E eu vou ter o que aqui? For k to E agora? Na verdade, acho que tem. Ok? Isso destrói os objetos que nós temos? Oi? Muito bem. Bom, então aqui eu tenho a function coleção cheia. Vazia. Oi? Insere fim. Insere fim. Oi? Não. Quando ele chega aqui, ele já passou pelo teste. Chegou aqui, significa que ele pode inserir. Oi? Fala! Como é que é? Vocês que estão falando muito juntas aí, por favor. Falam muito juntas, muito rápido, eu não consigo nem ouvir vocês. Oi? Como é que fica então? Daí? Hã? Tá, e agora?
Não. Oi? Primeira coisa, eu tenho que verificar se o meu PPoS ele é igual ao QTD mais 1. Porque se ele for igual ao QTD mais 1, eu vou fazer o quê? Vou chamar o insere fim e vou passar o P objeto. Se ele não for, significa o quê? Porque se ele já é no final, quer dizer, já é a última posição para ser colocado, chama insere fim, ele vai lá e coloca e acabou. Caso contrário, significa o quê? Que ele vai colocar no meio. E daí, como é que eu faço? Aumenta a quantidade em 1, a gente faz uma repetição de quantidade até posição, daí puxamos para o lado. Faço Uma repetição com um for. recebe Oi? quantidade. Dá um shoot, box, Item, preposição, trocar. série, item, preposição, caminho. Sim? É foda, né? É isso? Oi? E agora? Esse trecho que fez até agora fez o quê? Arrastou os deditos para uma posição mais. Para ter espaço para inserir no meio. Tá. Então, o que falta fazer agora? Que faz como? Item. Depois. Recebe. P. Objeto. É isso? Tá certo? Dessa forma resolve. Tá. E agora? Remove. Primeiro tem que fazer uma modificação para ver se a quantidade de item está vazia, né? Não, chegou aqui significa que ele tem para remover. Porque ele já traz a posição. Certo? Alguém, em alguma outra parte, vai ter que checar isso, mas não vai ser aqui. Faz sentido isso? Pois é, e daí? O que é que nós vamos ter que fazer? Item na posição do PPoS. E o objeto recebe item na posição PPoS. Ah. P, objeto. Assim? Tá, e agora?
Oi? For K recebe P pós. Quantidade. Do. Item na posição K recebe item na posição K mais 1. O que mais? Quantidade recebe. Aqui não vamos ter nenhum tipo de problema nesse processo? Mas não é excluir, lembra? Oi? Ele vai remover significa que ele vai tirar da coleção e vai mandar de volta, certo? Vai escolher quantidade menos 1, né? Oi? For K recebe P pós, quantidade menos 1. To o PPOS, que é quantidade menos 1. Aí nós não vamos ter problema. Porque se eu deixasse até a quantidade, o que ia acontecer? Ele ia tentar pegar de uma próxima posição que não teria valor, certo? Ia jogar sobre o último valor. Aí eu ia perder o último valor. Nem todo mundo está dormindo, né? Então, vamos lá. Tá, e daí? E agora? Esse é complicado. Ana, vai lá. Oi? Leia lá o que está escrito ali. Ué, tá ali? Está negando o conhecimento. Vai lá, Ana, vai. Como é que faz esse método aqui? Leia o método, por favor. Vai lá, Ana, vai, você consegue. Consegue. Consegue, sim. Vai lá. O que é? Quando é function, tem que ser o que aqui? Result. Result o quê? O que é o comando ali? O que é o método, o nome do método? No get quantidade, o result tem que receber quem aqui? Vamos, Ana. Nós temos mais coisa para fazer, Ana. Vamos. E result recebe? Pode chutar. Recebe? QTD. É get quantidade. Certo? Bom, então a essa classe a gente vai chamar ela de projeto coleção, essa unit U coleção, coleções. Oi? Eu não queria pasta. Putz, hã? Tá. Bom, o que acontece? O que é, qual método que faltou aqui que a gente tinha na lista? Pesquisa. A pesquisa. Então, o que acontece aqui é o seguinte, a ideia de coleção aqui para a gente, nós vamos levar em consideração que a coleção é genérica. Ela serve para qualquer objeto,
certo? Porém, o que nós vamos fazer agora vai ser o quê? Eu vou criar uma coleção que é de quem? De pessoas, por exemplo. E vou dizer que ela é uma classe que herda de quem? Coleções. Essa coleção pessoa seria o que na prática, professor? Isso aqui, ó. Uma coleção de pessoas, como estamos aqui. Certo? Então, eu vou ter lá o coleção, coleções, e também vou ter o pessoa. Certo? Nós vamos ter lá o private, nós não estamos utilizando, protected e o public. Seria no caso, por exemplo, coleções com os custos para pessoas, Não, coleções seria coleção genérica, serve para mim colocar qualquer tipo de objeto lá dentro, certo? Agora, quando eu tiver coleção de pessoas, significa eu posso colocar qualquer um que seja um objeto pessoa. Não, pessoa. Pessoas. Aí eu posso ter uma coleção de alunos. Aí posso ter uma coleção de alunos de LP3, certo? Aí eu passo a ter baseado no objeto, né? Então, aqui na classe coleções de pessoas, nós vamos ter uma function que vai ser o pesquisa, que vai receber como parâmetro quem? Vamos receber um cara, um p-chave, que é do tipo string. Quem mais? Eu tenho a situação que nós vamos trabalhar. Isso aqui é de que tipo? Boolean. Isso aqui vai me retornar o quê? Integer. Bom, a ideia da pesquisa aqui é o seguinte, né? Eu vou ter a situação de poder percorrer a minha coleção e eu tenho 2 pontos específicos, certo? Eu posso procurar com o objetivo de querer encontrar e eu posso encontrar ou não encontrar, certo? Nossa coleção ela vai estar ordenada, então a gente vai inserir os valores na posição onde ela tem que ficar. Vai ficar na primeira posição, ficar na segunda, eu tenho que ver a posição que eu vou colocar e vou inserir ela ordenada, né? Então, vamos só para ilustrar aqui, vamos considerar assim. Então, se eu tiver lá, inserir lá José. José está na primeira posição no meu vetor. Aí eu venho, vou inserir Walter. Walter, vou colocar ele na segunda posição no meu vetor, certo? Mas daí eu quero inserir Ana. Ana vai aonde? Na primeira posição. Então, o que acontece? Eu vou ter que criar a terceira posição aqui, colocar o Walter para a terceira, colocar o José para a segunda, né? E vou colocar a Ana, com 2 N's, né? Na primeira posição, certo? Mas, de repente, posso vir aqui e ter a Amanda. Daí a Amanda vai ficar na primeira posição, de novo. Então, aí eu venho, vou criar a quarta posição. Aí eu vou vir aqui e vou colocar a Amanda na primeira posição. Certo? Tudo bem? Então, para que isso aconteça, nós temos que fazer o quê? Nós vamos ter que fazer essa rotina, que chama pesquisa, que vai retornar a posição da onde eu quero encontrar, certo? Aí, se eu vier aqui procurar a Ana, e quando que eu quero encontrar? Quando eu vou fazer uma alteração, quando eu vou excluir, aí eu quero encontrar. Mas
eu posso vir procurar a Ana quando eu não quero encontrar a Ana, certo? Quando que eu não quero encontrar a Ana? Quando eu quero inserir ela na lista. Aí eu venho procurar, eu não encontrei a Ana. Se eu encontrei a Ana, eu não queria encontrar, mas eu encontrei a Ana, eu tenho que sinalizar que a Ana já está. Como é que a gente sinaliza isso? Vou sinalizar com a posição igual a 0. Né? Se eu não encontrasse, eu sinalizaria como? A posição que a Ana tem que ficar. Né? Então, vou dizer assim, se eu fosse, só para a gente exemplificar, eu quero inserir João. João está na lista? Ele vai vir aqui procurar. João é maior que a Amanda? É maior que a Ana? É maior que José? Não. Então, João, supostamente, ele tem que retornar à terceira posição, que é a posição onde eu vou inserir João. Certo? Se fosse, em vez de João, fosse José, ele retornaria 0, porque eu cheguei aqui, eu não quero encontrar, mas eu encontrei. Certo? Agora, se fosse o contrário, eu venho aqui com o objetivo de encontrar, porque eu quero alterar ou eu quero excluir, eu chego e procuro José. Venho aqui, encontrei José. Se eu quero encontrar e eu encontrei, vou retornar quem? 3. Se fosse João, eu quero encontrar, mas eu não encontrei, 0. Tá claro? Dúvidas? Tranquilo essa ideia? Beleza. Então, vamos lá. Então, venho aqui, vou fazer o quê? Vou precisar de um contador local. Vou fazer o quê? Tá, aqui só tem um pequeno porém que nós vamos ter que fazer. Bom, vamos fazer primeiro. While. Maior. Enquanto a chave que eu tenho for maior que quem? Porém, aqui o que acontece é assim, né? Item na posição K. Eu não posso simplesmente comparar o item na posição K, porque item na posição K é o quê? Um objeto, certo? E daí o que nós vamos ter? Oi? Ponto. Mas quando a gente colocou lá, ó, eu não tenho get nome. Por que eu não tenho get nome? Oi? Quando a gente inseriu lá o objeto na coleção agora há pouco, a gente inseriu aonde? Como é que a gente inseriu? Agora há pouco a gente acabou de criar o array. E o array a gente criou ele como sendo de que tipo? Então, o valor que eu tenho aqui, ele é o quê? Eu tenho acesso a... então não vai dar para fazer, então.
Oi? Matéria caiu na prova, né? Como é que a gente faz quando tem Nós tínhamos a situação lá que eu poderia ter um objeto que poderia ser de quem? Aonde? Como que a gente faz isso? Faz o quê? Ai, ai, ai. E agora? Ai, meu Deus. Fala, Amanda. Vai. Oi? Tudo bem, pode falar, não tem problema. Oi? Não. A coleção nós já estamos nela, aqui. Então não pode ser a coleção. Nós vamos fazer um cast. Como é que a gente faz um cast? Hã? Aonde está o objeto? Então, aonde que a gente tem que fazer o cast? Não necessário. Hã? Ah. Deixa, pessoal. Deixa. Hã? Aonde? Aonde? Isso é quase o que a Amanda falou. Mas não é isso. Vai lá, Gabriel. É. Antes de colocar o item, coloco pessoa, abro parênteses. Aqui está o objeto, certo? Aí eu coloco ponto get nome. Dúvidas? Não, veja bem, o que acontece? Ó, vou salvar esse objeto aqui para ele poder buscar onde está. Eu coloquei aqui, deixa eu colocar a pasta aqui. LP3 2019 04 é 17, né? 17. Ó, vou colocar esses dois camaradas, acho que não vai deixar colocar. Tá. Tudo bem. Deixa eu fechar esse camarada aqui. Vou fechar aqui também. Senão ele não vai deixar copiar lá, tá? Deixa eu só fechar aqui.
Oi? Sim, são os arquivos que ele criou. Tá lá. Cadê a pessoa? Ah, não copiei a pessoa, né? Ah, a pessoa tá lá dentro. Podemos? Ó, aqui eu tenho coleção de pessoas, certo? O coleção de pessoas, aqui, ele vai chamar o pessoa, certo? Então, o que acontece aqui é assim, veja bem. Quando chega aqui, ó, get nome, certo? Por que que isso aqui ele não pegou antes? Porque eu não tinha colocado classe pessoa junto, certo? Agora, aqui nós temos um pequeno problema, tá? Veja bem, eu só posso passar a fazer isso aqui, nesse formato, se eu tiver já um objeto inserido na minha coleção. Caso contrário, diferente da forma estruturada, que ele vai testar só essa primeira parte aqui, aqui na questão do objeto, ele vai ter aqui na posição 1, se eu não tiver colocado nenhum valor lá dentro, ele vai estar com 0 valores, certo? Então, ele vai estar com valor nil lá naquela posição. Então, ele não vai ter como resolver essa questão se isso ocorrer. Então, aqui em particular, na questão orientada ao objeto, eu tenho que verificar se a quantidade for maior que 0, certo? Se a quantidade for igual a 0, aqui em particular, a gente tem que dizer que o result recebe, se ele não tem nenhum valor, eu não preciso comparar nada, certo? E vou dizer que ele vai colocar na primeira posição, certo? Se não, eu vou dar um begin e ele vai fazer, então, já que ele tem mais do que um elemento, então ele consegue testar esse formato. Tá certo? E o que a gente faz quando essa condição que está ali colocada for verdadeira? Enquanto o valor de K for menor que quantidade e que a chave for maior que o cast ali, pessoa, né? Itens de índice K, ponto get nome. O que a gente faz quando isso é verdadeiro? K recebe K mais 1. Tá certo? Bom, aí ele pode ter saído dessa estrutura toda aqui em função de duas razões, não é isso? Certo? Então a gente pode levar em consideração, então, primeiro o quê? Tá, antes, eu posso levar em consideração o quero, né? Então, se quero, então, se eu quero encontrar, certo? Se eu quero encontrar, e daí? O que eu vou fazer aqui? Eu quero encontrar. Aí, como é que eu digo que eu encontrei? Aqui tem um detalhe, da mesma maneira que lá na primeira posição, eu posso ter ultrapassado o meu contador K e ele ter ultrapassado a quantidade lá, certo? Ele pode ter ido até o final, não é isso? Certo? Então, aqui eu tenho que fazer o quê? Como é que eu verifico isso? Se o K for maior que a quantidade, isso significa o quê? Que ele não achou, porque eu ultrapassei a quantidade, certo? Então, result, nesse caso, recebe 0. Caso contrário, result recebe K. Ok. Isso
se levar em consideração que ele quer encontrar. É isso? Aí, se caso contrário, ele não quer encontrar, caiu no else, certo? E aí? E ficar for maior que quantidade, result, recebe. Eu não queria encontrar e não encontrei. Só que aqui neste caso em particular, no caso, quando eu quero encontrar, né, aqui não dá para a gente considerar necessariamente quantidade aqui. Tem um porém aqui nessa situação. Aqui, ó. Eu apaguei aqui, né? Eu apaguei. Tem um porém aqui que está faltando. Eu vou colocar de novo lá. Então, eu tenho lá Amanda, Ana, José e volta. Certo? Aqui é 1, 2, 3 e 4. Tá certo? Então, meu quantidade, meu QTD está valendo 4. Tudo bem? Essa é a minha lista, minha coleção, certo? Na verdade, se ele quiser encontrar, não dá para necessariamente fazer só essa conta aqui. Né? Porque vamos considerar, vamos fazer o exemplo que a gente estava fazendo agora há pouco, certo? O nome da pessoa que eu quero colocar é João. Certo? O que ele vai fazer? É maior que Amanda? É maior que Ana? É maior que José? Não. Eu cheguei até o QTD? Então vai dar errado aqui, não vai? Certo? Eu tenho que ter a questão do K ser menor que a quantidade. É uma situação que ele não chega. Eu tenho objetos aqui para serem trabalhados. Vamos entender assim? Né? Então, eu tenho que ter a questão do K ser menor ou igual, o K ser menor ou igual à quantidade, é uma premissa de que eu tenho objetos para mim poder tratar. Ele está aqui no meio, certo? O K, neste caso, estaria valendo 3 aqui, certo? Então, o K tem que ser menor ou igual à quantidade e eu tenho que ter o quê? Se ele for menor ou igual à quantidade, significa que eu tenho valores para poder comparar, certo? O meu problema é se ele ultrapassar a quantidade de valores que eu tenho. Entenderam o X da questão? Ó, observem aqui, por exemplo. Vamos dar um nome aqui, ó. Eu já coloquei. Tem Pedro até aqui, certo? Aí o nome que eu quero inserir é Walter. Certo? Se ele chegar aqui, ele vai chegar até a posição 5 aqui, não vai? Né? Ó, aqui é até menor ou igual, eu não posso passar, certo? Porque se eu passar, eu não vou conseguir comparar. Concorda comigo? Certo? Então, eu cheguei até aqui. Em que situação que eu vou ter isso daqui? Eu tenho que verificar, a hora que eu vou comparando lá o meu K vai vir aqui e vai, ó, fazendo teste de mesa lá. Vai comparar Walter com Amanda. Walter é maior? É. Então, passa para 2. Vai comparar com Ana. Walter é maior que Ana? É maior que Ana. Vai para 3. Walter é maior que José? É. Vai para 4. Walter é maior que Pedro? É. Mas acabou. Concorda comigo? A situação que nós temos aqui é quando ele passar, ele vai chegar até o 4, ele não vai chegar até o 5. Porque se ele chegar até, ele vai, na verdade é maior, é maior. O K vai passar a valer 5, certo?
mas daí ele vai cair fora. Certo? A hora que ele chegou aqui, o que vai acontecer? Eu não tenho como comparar o valor de K, porque eu não tenho o cara na frente. Certo? Então, não vou ter objeto lá. Então, se eu considerar aqui, vamos deixar como está. K é maior que quantidade? Sim. Se ele é maior que quantidade, o resulte aqui tem que ser quanto? K. Porque eu não tenho como comparar esse cara lá. Certo? Agora, se o K não for menor que a quantidade, que é no else aqui, agora aqui eu tenho que checar, eu tenho que fazer essa comparação para saber se ele encontrou ou não encontrou. Certo? Porque no caso aqui, ó, se eu colocar, voltando lá na primeira situação que eu coloquei, se eu colocar João aqui, ele vai parar na terceira posição aqui, não vai? Aí eu vou ter que comparar o quê? Se P-chave, eu tenho como comparar aqui, não tem? Porque eu tenho valores à frente ainda, certo? É igual a quem? Quem que eu vou comparar aqui? Tem que fazer o cast, item de índice K, ponto get nome. Se for igual, aí o meu result significa o quê? Eu quero encontrar e eu encontrei. Retorna K. Certo? Perdão, aqui ele retorna 0, tá? Vai retornar K no próximo, quando ele quer encontrar. Não quer encontrar. Quero encontrar? Aqui eu quero encontrar. Se ele ultrapassou, tem que retornar 0. Certo? Aí eu tenho else aqui. Esse else vai dizer o quê? Se eu não é igual, retornar 0. Certo? Para a gente não ter problema de entendimento aqui, eu vou colocar um begin aqui. E um end aqui. Pois não. Oi? Mas acabou a aula já? Ah, tá. Mas já? Já. Meu Deus. Tá bom? If, aí da mesma maneira eu vou ter lá P-chave for igual a pessoa de índice item na posição K, ponto get nome, né? Then eu vou ter o result, recebe 0. Else result recebe K. Tá ok? Só um pouquinho eu já vou fechar a aula. Só um minutinho. Ele não vai fugir. Oi? Ele nem tá aí, ele vai chegar daqui a pouco. Não, ele tá dando notícia dele. Não tá? Tá, eu faço o segundo quarto com ele. Por isso que eu saí mais cedo de lá. Ah, é? Então tá. Bom, então, de qualquer forma, então ele faz o quê? Dessa maneira, ele vai fazer com que retorne a posição que a gente precisa. Tá ok? Então, observe o seguinte, ó, a gente criou a classe coleção aqui, e o coleção é genérico. Eu criei a coleção de pessoas, onde o que determina que ele é diferente é justamente esse método pesquisa, certo? Porque, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com nome, então ele vai buscar com nome, certo? Mas, por exemplo, eu poderia ter, bom, qualquer coisa que herdar de pessoa, eu teoricamente poderia usar nesse formato, porque eu vou ter o campo nome que herdou de pessoa, certo?
Mas, por exemplo, eu poderia ter uma coleção de produtos, por exemplo. Já não daria, porque produto não vai ter nome, certo? Produto vai ter ou a gente usa o termo produto para identificar a descrição do item, ou usa o termo descrição, né? Eu poderia ter, por exemplo, veículo. De repente, poderia usar uma chave para buscar a placa, por exemplo. Aí já não poderia utilizar porque não é nome, certo? Aqui tudo está vinculado com o nome da pessoa e todos eles que herdarem de pessoa eu conseguiria colocar dessa maneira, certo? Mas não conseguiria colocar quando ele não herdar de pessoa. Tá claro? Tudo bem até aqui? Vamos deixar até aqui, daí amanhã a gente faz a visualização desse processo funcionando. Tranquilo? Né? Aí acho que fica bacana. Entenderam o processo aqui? Teste de mesa, teste de mesa. Tá certo? Esse porém que se tem aqui, porque eu não consigo acessar a posição do objeto, quando eu não tenho objeto na posição, ele vai estar com valor 1000, certo? Então não tem como acessar esse camarada, certo? Esse é o ponto que a gente tem que considerar aqui. Claro? Oi? Porque no estruturado ele considera, pega primeiro daqui, ele já deu falso, ele nem compara aqui, certo? Na forma estruturada. Mas no orientado objeto, de qualquer forma, se ele escapar daqui, a hora que chegar aqui ele vai dar pau. Certo? Porque não vai ter jeito, que ele vai tentar comparar uma situação que não tem. No estruturado, quando não tem o valor, teoricamente ele coloca branco no string e 0 no inteiro. Certo? Então não teria problema. Mas nesse caso aqui, o que vai acontecer é que ele vai ter valor 1000. Como ele tem valor 1000, não tem como comparar. Ele vai dar erro daí, porque ele está comparando o valor com 1000. Tá certo? Beleza? Então, tá bom. Então, deixa eu fazer a chamada e a gente encerra. Alguém ficou com alguma dúvida? Tá claro aí? Não muito.